Hoje nós iniciamos uma série de mensagens a respeito dos milagres de Jesus. O pastor Marcos estava dando um testemunho aqui domingo, e eu fiquei ouvindo ali atentamente ali, e o Senhor colocou muito forte no meu coração para que a gente, nesses próximos 5 domingos, a gente orasse, a gente falasse dos milagres de Jesus, porque eu creio no poder do nome do Senhor Jesus. Talvez você esteja precisando de um milagre, não só na parte física, mas parte sentimental, emocional, financeira, do trabalho, talvez, como o pastor Marcos disse também, alguém da sua família, algum amigo, e nós somos canais, né, de bênção para outras vidas também. Então são mensagens e milagres que vocês já conhecem, mas que quando é liberada uma palavra sobre a igreja, sobre as nossas vidas, Deus vem e opera, que nós cremos nesse poder que há no nome de Jesus e através da sua palavra, amém? Então, iniciaremos hoje. Quero trazer um texto que o Senhor colocou no meu coração, logo quando já veio esse título no meu coração, o Senhor já me deu esse texto, e eu creio que muitas coisas vão acontecer na nossa vida, e como eu disse também, nós estamos vindo aí de um período de jejum e oração de 21 dias, onde a igreja se levantou para orar, para agradecer ao Senhor, e eu creio que nós ainda, por muito tempo, nós iremos colher frutos, né, desse período de jejum, desse período de oração, e agora ministrando a respeito dos milagres de Jesus. Então, quero que você abra a sua Bíblia no Evangelho de João. É um milagre muito conhecido, mas que fala muito aos nossos corações, e nos traz alguns ensinamentos, né? Porque o Senhor, Ele opera milagres de várias maneiras, e do jeito que Ele quer e como Ele quer. Ele é dono de tudo, Ele é soberano. Então Ele faz a hora que Ele quer, do jeito que Ele quer. Nós só temos que obedecer, porque milagre você não se explica, milagre você vive, né? E eu creio aqui, se a gente fosse abrir oportunidade aqui, muitos teriam testemunhos para contar daquilo que o Senhor já fez, né? Então, eu creio que não será diferente nas nossas vidas, nossa família. Amém. João capítulo 6, a partir do versículo 1, o Senhor Jesus, Ele faz ali, opera a sua primeira multiplicação dos pães, que você vai ver depois que ele novamente, né, acontece esse milagre, mas aqui essa é a primeira vez que acontece esse milagre de multiplicação dos pães e dos peixes. Então diz assim a palavra do Senhor no versículo 1 do capítulo 6 de João, Evangelho de João. Algum tempo depois, Jesus partiu para outra margem do mar da Galileia, ou seja, o mar de Tiberíades. E grande multidão continuava a segui-lo, porque vira os sinais milagrosos que ele tinha realizado nos doentes. Então Jesus subiu ao monte e sentou-se com os seus discípulos. Estava próxima à festa judaica da Páscoa. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Filipe: onde compraremos pão para este povo comer? Fez essa pergunta apenas para prová-lo, colocar apenas para prová-lo à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. Filipe lhes respondeu: 200 denários não comprariam pães suficiente para que cada um recebesse um pedaço. Outro discípulo, André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra: aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isto para tanta gente? Disse Jesus: mande o povo assentar-se. Havia muita grama naquele lugar, e todos se assentaram, e eram cerca de 5.000 homens. Então Jesus tomou os pães, deu graças e repartiu entre os que estavam assentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Depois que todos receberam o suficiente para comer, disse aos seus discípulos: ajuntem os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado. Então eles os ajuntaram e encheram 12 cestos com os pedaços dos 5 pães de cevada deixados por aqueles que tinham comido.
Depois de ver o sinal milagroso de Jesus que tinha realizado, o povo começou a dizer, sem dúvida, este é o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo Jesus que pretendiam procurar um rei, à força retirou-se novamente sozinho para o monte. Amém? Glória a Deus. É interessante que as pessoas hoje em dia, elas vivem, né, a vida do ser humano hoje parece que se resume às redes sociais, vive de uma postagem, de um clique, e assim, né, as pessoas caminham no seu dia a dia. É normal que a gente queira experimentar as coisas boas dessa vida, isso é normal. Uma boa viagem, quem não gosta, né, uma boa comida, um bom relacionamento, parar, conversar com os amigos. Então são coisas boas diante dos olhos de Deus, que nós temos que experimentar. Isso é bom para a nossa vida diária. Agora, e assim a vida vai passando, agora tem coisas boas que a gente poderia experimentar, só que a gente muitas vezes não busca, que são as coisas que vêm de Deus. Veja que nós muitas vezes deixamos para intensificar a nossa oração buscando a Deus quando nós passamos por alguma privação, quando nós estamos com alguma enfermidade. Aí sim nós lembramos de ajoelhar, de jejuar, de intensificar a nossa oração, porque nós precisamos de algo de Deus. Então, como nós fazemos essas coisas e procuramos fazer coisas boas que a vida nos oferece, assim deveria também ser a nossa rotina de oração, de busca ao Senhor. Porque o Senhor, Ele tem coisas grandes para nos dar. O Senhor, Ele quer, quando a gente fala de milagre, o Senhor, Ele quer operar milagres na nossa vida todos os dias. Agora, quando nós lemos esse texto, nós vamos ver algumas coisas interessantes que aconteceram aqui. Coisas que talvez você já saiba, mas que muitas vezes nós nos esquecemos do nosso dia a dia. Veja que aqui o Senhor Jesus, Ele parte, depois de dar o seu testemunho, de falar a respeito de muitas coisas com aquele povo, Ele se retira do meio daquele povo e vai para outro lado da margem. Só que, como Jesus Ele atraía multidões pelos milagres que Ele operava, a multidão seguiu Jesus. E quando Jesus chega do outro lado do monte, Ele avista aquela multidão. E já pelo horário que já estava ficando tarde, Ele chama os seus discípulos e fala assim, olha, precisamos dar algo de comer para esse povo. E prontamente os seus discípulos falam assim, mas espera aí, como assim? E você encontra esse milagre nos 4 evangelhos. E eles falam para Jesus, ó, despeça esse povo, porque eles estão num lugar onde eles não encontram, é difícil encontrar alguma coisa para comer, então que eles vá embora, para que eles não fiquem com fome. E Jesus fala para eles assim, dá a vocês vão dar a eles o que comer. E eles ficam pensando, falam assim, peraí, mas essa multidão, e a palavra diz que eram 5.000 homens, então a Bíblia só relata homens, então ali tinham crianças, tinham mulheres, então vamos fazer uma conta aí de 15 a 17 mil pessoas nesse local. E eles falam, mas como assim? É muito dinheiro para a gente alimentar esse povo. E ali aparece um jovem que tinha os 5 pães e 2 peixes. E através daquilo que o jovem tinha, a palavra diz que o Senhor opera um milagre e todos aqueles que estavam ali foram saciados. A fome deles eles foram alimentados. Então, através desse milagre de Jesus, as pessoas disseram, eis realmente aí há um profeta, aquele que haveria de vir.
Veja que eles acreditavam, eles confiavam em Jesus por aquilo que Jesus dava para eles. Vamos lá, vamos entrar no texto aqui para a gente falar algumas coisas. No versículo 1, no versículo 1, versículo 2, diz assim: algum tempo depois Jesus partiu para outra margem do mar da Galileia, ou seja, o mar de Tiberíades, e grande multidão continuava a segui-lo, porque vira os sinais miraculosos que ele tinha realizado nos doentes. Logo de início aqui eu quero liberar uma palavra para você. Todo aquele que se apresenta sedento pela palavra de Jesus ou por ele, nunca sairá de mãos vazias da presença dele. Veja que todos os milagres de Jesus, muitos deles, ele faz uma pergunta e a pessoa responde, mas todos aqueles que vieram ao Senhor Jesus, nenhum deles saíram de mão vazia. Agora, eu quero chamar a atenção para vocês aqui numa coisa. Nós não podemos nos achegar ao Senhor por aquilo que Ele pode fazer. Nós temos que chegar diante do Senhor por aquilo que Ele é. Quando nós chegamos ao Senhor, e Ele vê que o meu coração e o seu coração está sedento por Ele, pela presença dEle, por quem Ele é, coisas maravilhosas acontecem na nossa vida. Então, logo no início, eu libero essa palavra para você. Não saia, ou melhor, não entre, não busque ao Senhor sem estar sedento por Ele, pela presença dEle. Nós cantamos aqui: Senhor, Tu és poderoso, Senhor, Tu és grande, Pai nosso que está no céu. Agora, quando nós estamos na casa do Senhor, a quem nós estamos buscando? Nós viemos aqui buscar bênçãos ou buscar o Senhor? As bênçãos, elas são acrescentadas mediante a nossa adoração ao Senhor, a nossa obediência. Salmo 107, no verso 6 ao 9, diz assim, na sua aflição, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou da tribulação em que se encontravam. No clamor, o Senhor nos livra da tribulação, e os conduziu para o caminho seguro, a uma cidade habitada. Verso 8, que eles deem graças ao Senhor por seu amor leal e por suas maravilhas em favor dos homens. Olha o versículo 9. Porque Ele sacia o sedento. Nós temos que entender que nós somos terra seca. E o Senhor derrama da sua água viva sobre nós. E é nesse momento que os milagres começam a acontecer. Você sabia que Deus operou milagre na sua vida nessa semana? Milagres que você nem viu? Esse é o nosso Deus, de misericórdia, de graça. Então, busque ao Senhor, seja sedento pela presença dEle. Veja que aquele povo, o Senhor diz assim, a palavra diz que eles continuavam a segui-lo, porque viram os sinais miraculosos. Eles buscavam por causa dos sinais, a ponto de o Senhor lá na frente, quando o Senhor encontra o povo, o que o Senhor diz para aquele povo? Vocês me seguem porque eu dei a vocês o que vocês comessem. Mas o Senhor deseja que a gente busque Ele por aquilo que Ele é. E quando nós entendemos isso, os milagres do Senhor começam a acontecer. É lógico, o Senhor, pela sua bondade e misericórdia, Ele opera um milagre até de pessoas que não creem nele. Você pode estar aqui hoje e clamar por uma pessoa que não conhece a Jesus e ela ser curada.
Porque a bondade de Deus, o amor de Deus, ele supera qualquer amor que possa existir nesse mundo. Nós não encontraremos um amor como o amor de Deus, que ama não só nós que estamos aqui nesta manhã, como aquele que está numa sarjeta, como aquele que está fumando droga, está se prostituindo, ele ama a todos. Então nós temos que entender que quando o milagre acontece na nossa vida, quando nós estamos sedentos pelo Senhor Jesus, sedentos pelo Espírito Santo. Abra o seu coração, se derrame diante do Senhor, para que você experimente os tesouros escondidos do Senhor. Então, para que os milagres aconteçam na nossa vida, nós temos um caminho a seguir, um caminho a percorrer. Vamos lá. No versículo 5, diz assim a palavra do Senhor: levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Filipe: onde compraremos pão para esse povo comer? Veja que aqui havia uma necessidade. E essa necessidade precisava ser suprida. Mas ela só seria suprida através do quê? De um milagre. Quantas vezes você já chegou diante de Deus e falou assim: Senhor, não tem jeito, eu não vou conseguir. Seja qualquer área. Senhor, eu estou enfermo, acho que dessa vez não tem jeito. Senhor, aconteceu das minhas finanças, da minha empresa, eu acho que dessa vez não tem jeito. Senhor, como está o meu casamento? Acho que dessa vez não tem jeito. Quantas vezes, em várias situações da sua vida, você já esteve nesse momento de aflição, de dúvida, de medo? Veja que aqui, o versículo, ele nos garante algo tremendo quando eu leio esse versículo 5. Diz assim: levantando os olhos e vendo. O Senhor Jesus, já antes do milagre acontecer, ele já havia contemplado as condições daquele povo. Deixa eu falar algo para você. Você veio aqui nesta manhã e talvez você possa estar passando por algo, mas os olhos do Senhor já te viram. O Senhor já viu a sua situação. O Senhor está vendo o momento que você está passando. Então, quando ele diz assim, e levantando os olhos e vendo, os olhos do Senhor estão sobre nós 24 horas. Então, o que eu posso garantir quando eu lendo esse versículo e vejo que os olhos do Senhor estão sobre mim, Ele está no controle sobre essa situação. E você não vai perecer. Veja que é muito fácil, era muito fácil despedir aquele povo. E cada um vai para a sua casa e cada um resolve o seu problema. Mas com Deus não é assim. Deus não despede ninguém sem ser abençoado. Então eu creio que nesta manhã, os olhos do Senhor estão sobre você. Estão sobre a situação que você está passando e que muitas vezes você já até pensou, mesmo estando na igreja, mesmo lendo a palavra, mas veio alguma dúvida no seu coração dizendo assim: dessa vez eu acho que não vai dar. Mas quem dá a última palavra é o Senhor Jesus. As suas finanças, Ele vai multiplicar o seu trabalho, Ele vai multiplicar. Posso colocar aqui que nem Filipe e nem André olharam para Jesus. Quando você precisa de algo, para quem você ora? A quem você busca? Para quem você olha?
Nem Filipe, nem André olharam para Jesus, aquele que poderia resolver o problema. Então, André chega para Jesus com aqueles pães, olha só, tem isso aqui vai fazer o quê com isso aqui? Mas o que ele não esperava, que eles estavam diante do que tem todo o poder. Reconheça nesta manhã que você está diante de um Deus poderoso, de um Deus que pode todas as coisas, e eu tenho a certeza, você vai experimentar o que Deus tem para você. Você vai experimentar, porque o nosso Deus, Ele é poderoso, e como eu disse no início, Ele não despede ninguém de mãos vazias. Aleluia! Encha o seu coração, aumente a sua fé, busque a sua presença. Então, nesse caso, o Senhor, Ele deseja mostrar que Ele supre realmente todas as necessidades que você tenha. Então, talvez uma necessidade na família, necessidade no trabalho, necessidade física, Ele pode fazer aquilo que você menos espera. E assim, o milagre de Jesus sempre é melhor do que nós esperamos. E Jesus nunca pode ser o nosso último recurso. Porque o ser humano é assim. A última porta que ele vai bater é onde está Jesus. Procuramos tantas facilidades, mas deixamos para procurar Jesus em último lugar. Quando você está diante de um problema, ou não é assim, você começa a buscar momentos para você resolver, situações. Aí daqui a pouco você vai assim, não, peraí, eu acho que eu preciso orar. Não, em primeiro lugar é o Senhor Jesus. Busque a Deus em primeiro lugar. Mas é em todas as situações, é das menores até as maiores. Não abra mão de buscar o Senhor em todas as situações. Porque muitas situações a gente fala assim, não, mas isso aí o Senhor é tão pequeno que o Senhor não vai... Não, o Senhor se preocupa com você em todas as áreas da sua vida. O Senhor quer ver você bem em todas as áreas da sua vida. Aprenda isso. Olha só, no versículo 10 e 11 diz assim: disse Jesus, mande o povo assentar-se. Havia muita grama naquele lugar, e todos se assentaram, e eram cerca de 5.000. Isso aqui mostra que, em tudo que nós fazemos diante do Senhor, há responsabilidade e disciplina. Disciplina diante do Senhor Jesus. Não fazemos de qualquer maneira. Você não ora de qualquer maneira, você não busca o Senhor de qualquer maneira. Dê prioridade às coisas de Deus. Sabia que muitas coisas também nós não recebemos porque nós não damos prioridade às coisas de Deus? Deixamos Deus sempre em segundo plano. O mais importante sempre tem que ser as coisas de Deus. Deus na sua vida. Não, primeiro nós vamos buscar outras coisas. Por último, se der um tempinho, eu vou até Deus. Não. Não é assim que funciona. Então, Deus, Ele gosta de disciplina. Né? Então, o milagre não foi para alguns. Aqui é interessante também. Veja que naquela multidão, todos foram abençoados. Você sabia também algo interessante? Eu creio assim, aqui nós estamos falando de 15, 17 mil pessoas. Apareceu aquele garoto, aquele jovem, com 5 pães e 2 peixinhos. Vamos falar aqui, aquele menino ele não precisava do milagre, porque ele estava provido de alimento. Talvez outros tivessem também. Mas a palavra diz que todos foram alimentados. Então, em nome de Jesus, mesmo que você esteja aqui nesta manhã, e você está assim, Senhor, eu te louvo,
Porque graças a Deus está tudo bem. Mas mesmo você, o Senhor vai te surpreender. Você vai receber algo que você não estava esperando. Em alguma área da sua vida, você vai receber algo que você não está esperando. Porque mesmo aqueles, tinha tanto aquele garoto, aquele jovem, ou mais alguém que estivesse ali, que não precisasse de alimento, foi alimentado. Então o Senhor tem milagres para todos que estão aqui nesta manhã. Creia, você não está aqui por... Gente, não existe coincidência na palavra de Deus. Existe soberania dele, provisão, graça. Então, qual o milagre que você precisa? E no versículo 11, ele diz assim, ó, então Jesus tomou os pães e deu graças e repartiu entre os que estavam assentados. Você sabia que aqui está a chave do milagre? Gratidão. Quando o Senhor Jesus ressuscitou Lázaro, o que ele fez? Ele chegou lá e falou assim, tira essa pedra e deixa comigo aqui, agora que eu resolvo isso aqui. Foi assim que Jesus fez? Ele levantou os olhos aos céus e deu graças ao Senhor. Você já deu graça hoje ao Senhor? Você já agradeceu a Deus por você ter levantado? Você agradeceu a Ele por você estar respirando? Então aqui está a chave do milagre. E Jesus, ele toma os 5 pães e aqueles 2 peixes. E olhando para o céu, ele deu graças e partiu. E em seguida entregou aos seus discípulos, para que eles repartissem. Veja que interessante uma coisa. O milagre acontece quando eles entregam algo ao Senhor. Por isso que eu falei, é muito importante nós entregarmos algo para o Senhor. Não tenho nada, você tem a sua vida, entrega a Ele. Faça dele seu único e suficiente Salvador da sua vida. Se você não entregou sua vida ao Senhor Jesus ainda, faça isso. Você que está me ouvindo pela internet, nosso canal do YouTube, se você não entregou sua vida ao Senhor Jesus, entregue a sua vida para que Ele opere grandes milagres na sua vida. Faça isso. O Senhor, Ele não quer 10% do seu coração, muito menos 90%, Ele quer 100% do seu coração. E nós só estamos seguros quando o nosso coração está no Senhor Jesus. Então, quando você traz ao Senhor, você entrega o que você tem diante do Senhor e agradece a Ele, Ele abençoa. Olha só, Mateus 6,33, busque, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. E aqui, olha só que interessante. A palavra diz que eram 5 pães e 2 peixinhos. E mais de 17.000 pessoas foram alimentadas. Tinha cesto suficiente para colocar todos esses pães? Tinha cesto suficiente para colocar todos esses peixes? Tinha? Porque depois tinha 12, porque depois o Senhor falou assim, ó, recolham tudo, eles colocaram em 12 cestos ali, né? Mas o milagre ia acontecendo no momento que os discípulos iam repartindo. Repartindo. Nós temos que repartir aquilo que o Senhor está dando para nós. Milagres acontecem quando nós amamos os que estão próximos. Não seja egoísta quando você receber o seu milagre. Reparta com aqueles que estão à sua volta. Aquilo que você receber, e o Senhor vai mostrar para você como você deve compartilhar o que você receber. Porque aqui é tão interessante
que quando eu parei, pensei, falei assim, mas peraí, o milagre ia acontecendo conforme eles iam repartindo. Então eles pegavam o pão, repartia, e o cesto ia se enchendo, ia se enchendo. Então olha que interessante, aquela mulher chega o profeta diz para ela assim, o que você tem? Ah, só tem aqui um pouquinho de azeite, aqui um pouquinho de farinha, que eu vou fazer um bolo aqui, dar para o meu filho, e a gente vai morrer os dois. Aí o profeta assim, fala assim, não, o que você tem, faz um bolo e traz para mim. O profeta, a mulher não tem nada, ainda ele vai tirar do que a mulher tem? Fé. O que aquela mulher fez? Mandou o profeta embora? Não. Ela fez o bolo e entregou. E a palavra diz que não faltou azeite na botija e nem farinha. Não faltou. Não faltou. A fé, ela move montanhas. Então, se você precisa de um milagre nessa manhã, entregue aquilo que você tem diante do Senhor. Entregue a sua vida. Entregue o seu entendimento. Entregue a sua sabedoria. Entregue aquilo que o Senhor tem dado para você. Todos nós temos algo a oferecer ao Senhor. Como você tem andado diante de Deus? Quais são as suas prioridades? Ninguém está falando aqui para você abandonar tudo. Não. Mas o que a palavra diz é que a gente ande num caminho que agrade ao Senhor. Num caminho que faça com que as coisas de Deus sejam liberadas sobre as nossas vidas. Buscai as coisas do céu, não as coisas terrenas. Uma igreja madura, ela busca em primeiro lugar o Senhor Jesus. E nesse domingo, nós abrimos essa série de mensagens, falando que o Senhor tem poder para multiplicar tudo que está nas suas mãos. Aleluia, aleluia. Se você precisa de alegria, Ele vai multiplicar. Se você precisa que tire o medo de você, Ele vai multiplicar. Ele vai te colocar a certeza daquilo que Ele tem colocado em você. Mas creia que o nosso Deus, Ele é poderoso para fazer muito mais daquilo que nós pedimos ou imaginamos. Creia no Senhor Jesus. Creia. Busque Ele de uma maneira como você nunca buscou até hoje. E Ele vai fazer grandes coisas por você. E eu concluo a palavra nesse domingo para a gente orar. Glória a Deus. 3 pontos para que você receba o seu milagre. E a gente encerra a palavra aqui orando. Primeiro, a iniciativa motivada pela fé gera milagres. Peça ao Senhor, Senhor, renova a minha fé, aumente a minha fé. Então, a iniciativa motivada pela fé gera milagres. Fale para o Senhor, Senhor, o que eu preciso fazer para que eu receba o meu milagre? Veja que aqui teve que ter uma iniciativa. Veio 5 pães, 2 peixinhos. Eles tiveram que fazer alguma coisa. Então, a iniciativa motivada pela fé gera milagres. Segundo ponto, Deus só precisa de um pouco para fazer muito na sua vida. Aleluia. Pastor, mas eu só tenho assim uma fé pequena. Dá essa fé para o Senhor. Pastor, mas dá para o Senhor. Oferece o que você tem. Porque naquilo que você tem, Ele vai fazer muito. Ele vai multiplicar. Ele vai multiplicar. Coloque diante do Senhor. E terceiro ponto. Deus quer se revelar em um lugar secreto para você. Você tem se colocado num lugar secreto diante de Deus para que você receba o seu milagre? Quantos aqui têm buscado ao Senhor num lugar secreto? A nossa busca por Deus, me perdoe a expressão,
Às vezes ela é muito volúvel. Buscamos a Deus de qualquer jeito. Qual o momento que você tem de dedicação ao Senhor? Seja ele 5 minutos, 10 minutos, 1 hora. O momento que você está sozinho com Deus e você abre o seu coração. Aquilo que você tem vontade de muitas vezes gritar para todo mundo ouvir, fale para Deus. Fale para Jesus, Ele é o seu melhor amigo. Deus é o seu Pai, que olha por você todos os dias. Fale com o Espírito Santo, que é aquele que te consola, que te guia, que mostra o caminho, que mostra a verdade para você. Mas não deixe de falar com Deus. E eu tenho a certeza que os milagres vão acontecer na vida de vocês. Que um milagre vai acontecer. Aleluia, Senhor. Nós te louvamos, Senhor, e te adoramos. Aleluia. Senhor, nós te louvamos, Senhor. Senhor, nós te agradecemos, ó Deus. Vem, Senhor, com poder e glória, Senhor, que o teu Espírito Santo venha se manifestar, Senhor, no nosso meio, Senhor. Traz a cura, Senhor Deus. Traz a provisão, Senhor. Opera o milagre, Senhor Deus, na área que nós necessitamos, Senhor. Não estamos falando aqui de um Deus qualquer, mas um Deus que criou os céus e a terra. Estamos falando aqui do teu Filho que entregou a sua vida para morrer por nós. Por isso, Senhor, derrama da tua unção, da tua graça. Que teu milagre alcance a cada um que está aqui nessa manhã. Quebra todas as barreiras no nosso coração, na nossa mente, no nosso físico, Senhor. Nos renova, Senhor Deus. Nos renova a cada dia, Senhor. Aleluia. Você pode orar, você pode colocar o seu pedido diante do Senhor. Fala, Senhor, eu preciso disso. Senhor, eu busco, Senhor. Oh, Senhor, atende o pedido do teu servo, Senhor. Atende o pedido da tua filha, Senhor. Que nesta manhã, nessa semana, Senhor, possamos contemplar, Senhor, do teu amor, da tua provisão, Senhor. Vem com poder sobre as nossas vidas, Senhor. Oh, labaxere marabacandere marás. Vem, Senhor, sobre as nossas vidas, Senhor. Vem, Senhor, trazer aquilo que está escondido, Senhor. Entrega, Senhor, os tesouros escondidos, Senhor. Abençoa, Pai, em nome de Jesus. Nós cremos em Ti, Senhor, nós cremos em Ti. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Oh,